Bom dia, nós somos a equipe 5 e hoje vamos falar sobre o coração. O sistema cardiovascular é o conjunto que inclui o coração e os vasos sanguíneos e é responsável por levar o sangue rico em oxigênio e pobre em gás carbônico para todos os órgãos do corpo, permitindo que funcionem de forma adequada. Além disso, outra função importante desse sistema é trazer de volta o sangue de todo o corpo, que está pobre em oxigênio e precisa passar de novo pelos pulmões, de forma a fazer as trocas gasosas. No coração, temos a diástole, que é o relaxamento do coração, que faz as cavidades do coração, átrios e ventrículos, dilatarem para que o sangue possa entrar no coração. E a sístole, que é a contração do músculo, fazendo com que o sangue que estava dentro do coração seja distribuído para o resto do seu corpo. O coração, órgão do sistema cardiovascular, é uma câmara oca com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Possui o formato de um cone invertido, com o ápice voltado para baixo. Apresenta o volume aproximado de uma mão fechada. Normalmente pesa cerca de 300 gramas. O coração é um órgão que possui 2 características essenciais que os diferenciam dos demais: excitabilidade e condutibilidade. As células cardíacas de condução não necessitam de um estímulo, ou seja, não há inversão para gerar o estímulo de contração, pois há um sistema especializado que mantém esta ritmicidade. Estas células condutoras são denominadas células Passer-Marker. O sistema elétrico é composto pelo nó sinoatrial e o nó atrioventricular, as veias internodais e os feixes AVA e fibras Sputnik. É através destas componentes que ocorre a condução elétrica e cada uma delas se diferencia pela frequência da corrente elétrica. As paredes do coração são compostas por 3 túnicas: endocárdio, túnica formada por endotélio, que repousa sobre uma camada de tecido conjuntivo frouxo. A camada subendotelial, essa é a última camada, é conectada ao miocárdio pela camada subendocardial, a qual apresenta nervos, veias e ramos do sistema que conduz o impulso nervoso. Miocárdio, camada mais espessa do coração e responsável pela capacidade de contração do órgão. Essa camada é formada por feixes e fibras musculares cardíacas, as quais estão orientadas em várias direções. O miocárdio envolve as câmaras do coração, sendo mais espesso nos ventrículos, em especial no ventrículo esquerdo, e mais fino nas paredes dos átrios. Pericárdio, saco invaginado que envolve o coração e formado pelo pericárdio parietal e o pericárdio visceral. O pericárdio parietal é uma camada mais externa, enquanto o pericárdio visceral é uma camada mais interna. O pericárdio visceral forma o chamado epicárdio e reveste o coração externamente. Sobre as cavidades do coração. O coração ele é formado por 2 câmaras superiores, que são os átrios, e 2 câmaras inferiores, que são os ventrículos. Os átrios eles apresentam como função principal receber o sangue que vem de diversas partes do corpo e funcionamento, e assim, portanto, como câmeras coletadoras. Já os ventrículos são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para outros lugares, sendo, portanto, câmeras bombeadoras.
Tendo em vista o papel de cada câmara do coração, fica fácil compreender por que os ventrículos apresentam paredes mais desenvolvidas e os átrios paredes mais delgadas. As paredes espessosas proporcionam uma contração com muito mais vigor do que as paredes delgadas, garantindo assim que o sangue seja enviado para diversas partes do corpo. Sobre as válvulas do coração. Entre os átrios e os ventrículos, encontramos as válvulas atrioventriculares. No coração também estão presentes as válvulas semilunares pulmonar e as aórticas, localizadas entre os ventrículos e a artéria pulmonar e a aorta, respectivamente. Temos, portanto, 4 válvulas no coração e as impedem o refluxo do sangue, proporcionando desse modo uma movimentação do sangue em uma única direção. O sistema cardiovascular pode ser dividido em 2 partes principais: a circulação pulmonar, ou pequena circulação, que leva o sangue do coração aos pulmões e dos pulmões de volta ao coração, e a circulação sistêmica, ou grande circulação, que leva o sangue do coração para todos os tecidos do organismo através da artéria aorta. A fisiologia do sistema cardiovascular é ainda composta por diversas etapas, que incluem o sangue vindo do corpo, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, flui através das veias cavas até o átrio direito. Ao encher o átrio direito, envia o sangue até o ventrículo direito. Quando o ventrículo direito fica cheio, ele bombeia o sangue através da válvula pulmonar até as artérias pulmonares, que vão suprir os pulmões. O sangue flui para os capilares nos pulmões, absorvendo o oxigênio e eliminando o gás carbônico. O sangue rico em oxigênio flui através das veias pulmonares até o átrio esquerdo no coração. Ao encher o átrio esquerdo, envia o sangue rico em oxigênio até o ventrículo esquerdo. Quando o ventrículo esquerdo fica cheio, ele bombeia o sangue através da válvula aórtica até a aorta. Por fim, o sangue rico em oxigênio irriga todo o organismo, fornecendo a energia necessária para o funcionamento de todos os órgãos. Principais doenças: hipertensão arterial, doença coronariana, doença isquêmica do coração, doença cerebrovascular, doença arterial periférica, doença cardíaca reumática e cardiopatia congênita. A hipertensão arterial, popularmente chamada de pressão alta, é doença crônica que afeta 25% da população brasileira e está associada à gênese dos demais problemas de saúde cardíacos. É uma doença silenciosa, pois nem sempre apresenta sintomas específicos. No geral, a hipertensão é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias, quando os valores da pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam a 140/90 mmHg. Por isso, o diagnóstico deve ser feito com a medição frequente dos níveis de pressão arterial. É causada na maioria das vezes pelo excesso de consumo de álcool, cigarro, alimentos com muito sódio, sedentarismo e excesso de peso. Agora, sintomas e tratamentos. Os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dor na cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada de diversas formas. Pode ser feito com mudanças de hábitos de alimentação, exercícios físicos e medicamento. O tratamento específico deve ser avaliado diretamente com um médico cardiologista. A doença coronariana, também conhecida como DAC, é uma doença isquêmica arterial. Coronariana ocorre como resultado da obstrução das artérias coronárias do paciente, em geral por pequenas placas de gordura em que se acumulam e se depositam em seu interior. Processo de aterosclerose. Essa obstrução pode causar má irrigação do músculo cardíaco, isquemia miocárdica, e pode se expressar na angina, estreitamento das artérias que compromete a irrigação do músculo cardíaco. O infarto do miocárdio, uma das principais causas de morte no país, é resultado direto do agravamento de uma DAC. Sintomas e tratamentos. A dor no peito resulta de um pequeno ou grande esforço físico, é a manifestação mais expressiva da DAC. Contudo,
é necessário analisar sua intensidade, irradiação e duração, o que desencadeou o episódio de dor ou intensificou a sensação para não confundi-la com outros problemas de saúde. Algumas sensações auxiliam a entender a doença, como dor no peito, peso no corpo, sensação de queimação, dor na região subesternal. É importante ressaltar que a dor pode se localizar em qualquer parte do tórax, irradiando para os ombros, braços, pescoço, mandíbula, dentes, nas costas e até, menos frequente, na porção superior do abdômen. Cardiopatia congênita. Ela é definida como uma anormalidade da estrutura ou função do coração que surge nas primeiras 8 semanas de gestação, quando se forma o coração do bebê. Ocorre por uma alteração no desenvolvimento embrionário da estrutura cardíaca, mesmo que descoberto no nascimento ou anos mais tarde. Os sintomas, eles variam conforme o tipo de cardiopatia congênita, podendo ocorrer nas crianças recém-nascidas as seguintes características: a cianose, que é a coloração roxa na ponta dos dedos ou dos lábios. Suor excessivo, cansaço excessivo durante as mamadas, palidez e apatia, baixo peso ou pouco apetite, respiração rápida e curta, mesmo em repouso, e irritação. Nas crianças maiores, o coração acelerado e a boca roxa após esforço, infecções respiratórias frequentes, o cansaço fácil e a relação às outras crianças da mesma idade, né? E a dificuldade de ganhar peso. O tratamento ele varia bastante conforme a gravidade e as características da cardiopatia, da mesma forma que os sintomas. Algumas são leves e curadas pelo próprio organismo com o passar do tempo. No entanto, na maioria das vezes, as cardiopatias congênitas exigem o uso de medicamentos, correção de cateterismo e cirurgia, ou, nos casos mais graves, o transplante cardíaco. Doença reumática cardíaca. Ela constitui um grupo de doenças cardíacas agudas ou crônicas que podem acontecer em decorrência de febre reumática. A febre reumática é uma doença inflamatória que começa com a infecção pela bactéria, que resulta em uma amigdalite e, em alguns casos, leva a uma reação exagerada do sistema autoimune, que prejudica a saúde do coração e outros órgãos. Os sintomas. Como resultado da reação autoimune da infecção pela bactéria, temos a febre, a sensibilidade e dor nas articulações, inchaço, calor e vermelhidão nas articulações, dor no peito e inflamação cardíaca. O tratamento da febre reumática aguda ela ocorre pela hospitalização, lógico, durante o primeiro surto. Indica-se internação hospitalar para os casos graves de cardite moderada ou grave, artrite incapacitante e coreia grave. Repouso, controle de temperatura, erradicação do estreptococo, que é a bactéria no caso, pela administração de antibiótico, penicilina, né? Tratamento da artrite cardite e controle do processo. Durante o exercício, a ventilação aumenta quase imediatamente devido à atividade muscular que estimula o centro respiratório. A isso, segue-se um aumento gradual por elevação da temperatura e das alterações químicas no sangue arterial produzidas pela atividade muscular. A prática regular de atividade física garante o aumento da oxigenação do cérebro. Esse fator, aliado a outras mudanças no corpo, ajuda a evitar graves doenças neurológicas.
Quem se exercita fica mais longe de desenvolver Parkinson, Alzheimer e acidente vascular cerebral, ou AVC. E é isso, muito obrigado pela sua atenção e tchau!